Sejam bem-vindos a mais um podcast, ao TatiCast. E hoje a gente tem uma presença incrível. Mas antes de revelar quem está aqui comigo hoje, eu vou falar para vocês, hein? Se inscreve no nosso canal, ativa todas as nossas notificações, dá um like, curte e manda para todo mundo que você acha também importante. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa incrível, um mestre das finanças, o Ismael. Meu amor, muito prazer você estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que vai trazer um lugar de muita contribuição na vida de muita gente. Hoje vamos falar sobre empoderamento financeiro, desmistificando os investimentos na área do empreendedorismo. Sei que para muita gente esse é um tema meio longe, mas o Ismael vai nos ajudar aqui. Se apresente, meu bem. Quem é o Ismael? Obrigado, Tati. Primeiro, agradecer o convite. Super prazer estar aqui com você. E eu acho que uma das coisas que está no meu DNA e no DNA da empresa que eu faço parte é a gente compartilhar conhecimento. Eu acho que o conhecimento liberta, né? E ele serve de norteador para todo mundo. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou o Ismael Pereira, 53 anos, pai da Gabi e do Júlio. 33 anos de mercado financeiro. 33 anos? Pois é. Nossa, tudo isso? Pois é. Como que você chegou no mercado financeiro? Foi por acaso, comecei em bancos na década de 90. Com quantos anos? Com 20 e pouquinho, Ih, 20 anos. E me identifiquei com a área e acabei me apaixonando no decorrer do percurso da minha vida profissional pela área. E no aí, banco você começou por onde ali que trouxe essa... Comecei no caixa de uma agência bancária, no Alphaville, mas tinha uma identificação muito grande com a área comercial, com essa parte de você ajudar as pessoas, os clientes, sobre as questões das finanças. E aí a minha trajetória nos bancos se deu em áreas de negócios voltada para atendimento a clientes. Então, passei por pessoa física, passei por pessoa jurídica, e aí pessoa jurídica de um faturamento mais alto. Em algum tempo da minha carreira profissional, o banco que eu trabalhava me transferiu para Curitiba, para cuidar do sul do país, Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Na área de poder público, eu representava o banco com os entes públicos desses 3 estados. Então, a gente conversava com todo mundo ali e via o que tinha de negócio que o banco poderia interagir ali com prefeituras, com fóruns, com forças armadas, tudo que fosse... Nossa, temos uma base muito forte aqui. Empresas de economia mista, como a Petrobras, por exemplo. Nossa. E por aí vai. E a minha carreira foi indo, até que chegou um momento que, 40 e pouquinhos anos de idade, eu saí de uma última instituição financeira, já tinha proposta para ir para uma outra, só que eu conheci o projeto da XP Investimentos, que era um projeto inovador, a gente está falando ali 2013, por aí, que na época trouxe para o Brasil, para esse universo dos investimentos, algo que a gente não tinha aqui ainda, que é uma plataforma aberta de investimentos com uma assessoria especializada. Até aquele momento, os investidores contavam com a assessoria dos bancos, que normalmente tinham produtos caros e que não rendiam tanto. E como eu já... Com 40? De idade. 40 anos de idade. Você fez essa transição, porque eu vejo que no banco existem muitas pessoas que têm muita resistência para sair do banco. E muitas vezes, quando sai do banco, parece que se sentem perdidas. Né? Eu atendo muita gente do banco porque a gente está muito próximo ali e tem esse lugar de... Como que foi para você sair? Você saiu desse lugar do banco? Como que foi? Como você se motivou? Legal, porque eu tenho 2 MBAs. Um deles ele é voltado para o empreendedorismo. E eu já fui desenvolvendo isso na minha cabeça. Ao ponto que, com essa idade, eu já ficava me imaginando... Porque, assim, a vida do CLT, eu acho que está tudo certo. Quem é perfil CLT, está tudo bem. Mas a gente tem um limite, tem uma vida útil onde a gente trabalha. E chega um momento que você... Às vezes a pessoa acha que o CLT é não correr risco, né? Mas você está correndo risco porque em qualquer momento, unilateralmente, o empregador pode falar, olha, obrigado, Ismael, qualquer motivo aqui, a gente não quer contar mais com o seu serviço.
eu já pensava nisso, eu já projetava motivação. Eu já projetava a minha carreira olhando para frente. Que incrível. E aí, neste momento que eu conheci o projeto, que era um projeto para empreender, você se certificar, você abrir seu escritório e trabalhar de forma autônoma, independente, ajudando as pessoas a investir os seus recursos. Eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, a essa altura do campeonato. E aí eu tive várias reuniões com a XP, entendi, tinha que tirar uma certificação da Ancor, que te habilita para poder exercer essa profissão. Fiz isso, abri o meu escritório, que naquele momento era composto por mim e só mim. Mim e só mim tá errado, né? Composto por eu e somente eu. E me aventurei. É uma história que traz um valor, é valorosa, né? Porque você sai desse lugar de onde você tem esse amparo de tudo isso, desse lugar que você falou do CLT, e aí a gente traz também para outros empreendedores sobre seu anseio de fazer esse investimento, de onde você começa, porque tem muita gente que acha que precisa começar com uma estrutura bem formada, e quando você traz isso, passar essa mensagem para as pessoas, que sim, você pode começar só você, somente você. Gostei disso. Para que você possa alcançar lugares maiores, você tem que começar de algum lugar, e você começou só. E assim... E hoje, quem é você? Quem é a sua empresa grande? Não, Tati, e só um complemento. A gente acha que muitas vezes a gente tem que ter todos os elementos na mão para tomar as decisões Sim. E não correr risco. Sim. E eu acho que isso não existe. Sempre vai ter uma pitada de risco em tudo que a gente fizer. E o perfil de um empreendedor conversa muito com essa questão de você se sujeitar ao risco. Sim. Claro que algum risco calculado, mitigado, enfim. Mas faz parte do empreendedorismo correr risco. Foi uma coisa que eu quis fazer. E aí fiquei trabalhando, né, já conectando com a tua pergunta. Trabalhei 1 ano com a minha marca, com o meu escritório, trabalhando de casa, home office. E aí uma grande empresa credenciada XP, que era oriunda do sul do país, tinha escritórios apenas em Caxias, em Porto Alegre, a Messem. Eles queriam estruturar uma operação em São Paulo, mas eles não queriam começar do zero. E aí a XP recomendou algumas pessoas, e uma dessas pessoas recomendadas fui eu. E aí a gente bateu papo, conversou e teve uma super sinergia. Né? Eu entendi que eles entregavam para mim uma estrutura muito maior do que eu tinha trabalhando sozinho. E aí eu topei o desafio de abandonar ali a minha marca, a minha empresa e ajudar a estruturar a operação de São Paulo em 2016 desse escritório. E eu falo que, assim, junto com a decisão de empreender no mercado financeiro, essa decisão também acho que foi uma das mais assertivas da minha vida profissional, porque realmente um pessoal muito bacana, gente super idônea, trabalhadora, esforçada, e que me impulsionou, assim, a minha carreira para cima, de crescimento, em todos os Vamos aspectos. falar um pouco sobre isso também. Tem pessoas que acham que vou correr sozinha. Né? Tem esse lugar de medo, de juntar, de associar. Né? Tem pessoas que elas acham que não... Esse lugar de que não vou dar certo, que vou dividir meus lucros, que fica ali muito presa no mais do mesmo, fazendo sozinha, lutando sozinha. E às vezes, quando a gente une forças, a gente consegue crescer muito. Que incrível. Perfeito. Acho que a sinergia de você ter gente do teu lado, eu trabalhava sozinho e me sentia solitário, literalmente, né? Você não tem ninguém para conversar, para dividir as dores ou as alegrias de uma conquista. E quando você tem um lugar para você ir, que tem pessoas, que você toma um café, que você bate papo, divide as angústias, divide as vitórias e compartilha boas práticas, isso nos impulsiona, né? Você comentou uma coisa interessante. Às vezes a gente tem essa impressão, vou me associar, tenho que dividir receita. Eu me associando, dividindo receita, o meu resultado foi muito maior do que quando eu tinha 100% de uma receita trabalhando sozinho. Eu falo que esse lugar é possível, gente. Ter sócios não é um lugar de sofrimento. Não é um bicho-papão. Porque não é um bicho-papão, né? Que tem muita gente que tem medo desse lugar de sociedade. Não. Eu sou suspeito porque eu participei dessa trajetória e, para mim, como eu disse, foi super assertivo. A minha carreira impulsionou. 2018, eu fui convidado para comprar uma parte do equity dessa empresa e me tornar um sócio. Depois me tornei head, tornei líder. E a minha carreira foi super impulsionada ali com essa linda. Bem Nossa, legal. Que incrível. E a nossa empresa, há 2 anos atrás, a gente fez uma fusão com outro grande escritório da XP. E aí a gente deu origem à Fun Capital,
que é hoje a empresa, é o nosso nome atual, a empresa que eu sou sócio. E assim, os nossos big numbers, né, que eu falo, os nossos números principais. A gente tem hoje, sob custódia, Tati, dos nossos clientes, 75 bilhões de reais. A gente está falando em mais de 50 mil clientes ativos. A gente está falando de operações em 15 cidades, sendo uma delas Miami. A gente tem um multifamily office lá em Miami. E uma equipe que está chegando em 700 pessoas. Nossa, que incrível. Então, assim, Gente! virou uma empresa super robusta. É o maior escritório independente de assessoria de investimentos. E depois também posso complementar esse assunto, mas a gente criou o nosso negócio principal, né, que a gente fala o nosso core business, ele é a assessoria de investimentos. Mas a gente viu que o nosso cliente, na linha do tempo, ele tinha outras necessidades. Por exemplo? Por exemplo, um seguro de vida. Por exemplo, em alguma circunstância, fazer um financiamento imobiliário ou precisa fazer um câmbio para importar alguma matéria-prima. E a gente foi criando, que a gente deu o nome de um ecossistema de soluções financeiras. Que incrível. Então, hoje a gente tem praticamente tudo que qualquer banco ou qualquer instituição tem financeira para oferecer, a gente tem no nosso escritório para os nossos clientes também. Isso ajudou muito a fidelizar os clientes e dar uma assessoria mais completa, mais ampla. Nossa, parabéns. Legal, Ai, né? gente, incrível. E se você fosse falar aqui para pessoas que estão começando, se você pudesse explicar um pouco para a gente, assim, por onde que a gente pode começar a fazer um investimento? O que é o investimento hoje? Às vezes, os empreendedores, eles estão ali naquela luta só de pagar os boletos, só de se manter, e eles não têm essa educação de reservar, de guardar um pouco, e eles acreditam que isso é deixar o dinheiro parado, e não entende esse lugar da energia do dinheiro. Fala que o dinheiro ele tem energia, ele se movimenta, e você fica ali, ou está no investimento que não rende muito. Como que a gente pode, o que é esse investimento? Legal. Primeiro passo, Tati, eu acho que é um passinho atrás até, é a gente falar de organização e planejamento financeiro. Tá. Você comentou, pô, os empreendedores estão correndo ali na batalha diária do seu negócio, de fazer acontecer, etc e tal, e não se organiza, não se planeja, e muitas vezes esse dinheiro está sendo subutilizado, mal aplicado, ou às vezes nem mesmo aplicado. Então a gente fala de parar, se organizar financeiramente, né? A gente entender se a gente tem uma operação superavitária. O que eu chamo de superavitário? Eu estou ganhando muito mais do que eu preciso pagar, do que os meus custos, as minhas despesas, de forma que eu tenho um montante para guardar todo mês ou a Mas cada a período. gente não sabe onde guardar. Não, vou chegar lá. Gente. Mas o primeiro ponto é isso, falar assim, ó, meu faturamento médio é X, e eu tenho que pagar entre custos e despesas 70% de X. Sobra um valor para eu guardar todo mês. Legal. Para esses superavitários, o que eu digo é o seguinte. Primeiro ponto, como no seu ramo de atuação e como eu acredito que seja no ramo de atuação dos seus clientes. Procura um profissional de confiança que você se identifique. Esse é o primeiro ponto. Em tese, Tati, todas as instituições financeiras deveriam entregar esse serviço, mas poucos o fazem. Porque às vezes tem limitação, né? Um profissional atende 500, 700 pessoas, ele não consegue dar atenção para todo mundo. E ok. Então a gente fala assim, encontra um profissional que você confia e ele vai te inserir nesse universo, explicando quais são as modalidades de investimento de acordo com o perfil dessa pessoa. A gente fala que a gente não tem uma solução padrão para todo mundo. A gente gosta muito de customizar as soluções que a gente tem. A solução que é para a Tati não vai ser para sua sócia, não vai ser para sua vizinha, porque você tem o seu perfil, você tem a sua idade, você tem os seus objetivos financeiros, você tem algum pensamento sobre aposentadoria, e uma pessoa é diferente da outra. Então, a gente, olhando isso, a gente vai oferecer os produtos que se adequam ao teu perfil, ao teu momento de vida e aos seus objetivos para esse dinheiro para curto, médio e longo prazo. Tá. É o que a gente procura fazer lá.
Tá. Eu não tenho dinheiro, eu acho que nunca sobra dinheiro e às vezes sobra, sabe? Eu converso muito com as minhas amigas que são dessa área do ramo de beleza e elas falam assim: como que você investe? Mas não sobra, a gente tem tanto boleto. Mas você não acha que falta na nossa base essa educação financeira desde criança? Porque a gente tá ali, mas fala, mas não sobra dinheiro para você comprar sua bolsinha? Mas não sobra dinheiro para você fazer uma coisa diferente? Ai, mas é o meu lazer. Você não acha que esse planejamento aqui da pessoa. Quem é que. Vocês ajudam a gente a entender isso? Já que a Perfeito. gente está com essa ausência na nossa base educacional? Perfeito. Primeiro que no Brasil a gente não tem educação financeira, né? O que deveria, os nossos filhos deveriam estar aprendendo com 5, 10, 15 anos de vida, a gente passa a vida toda não sabendo nada sobre dinheiro, sobre investimentos, modalidades de investimentos financeiros, a gente não sabe nada. Então os adultos se tornam empreendedores com esse gap que traz da vida. E a gente procura nos atendimentos, nas reuniões periódicas que a gente faz, desde a primeira até a sequência do relacionamento, sempre está explicando as coisas para os nossos clientes, Tati. Porque, de fato, você tem que entender de biomedicina, dos seus produtos, dos seus serviços, você não tem que entender de mercado financeiro. Eu preciso ser o seu braço de apoio nesse sentido. Uhum. Só que o que a gente procura fazer na linha do tempo? Tati, um CDB é um certificado de depósito bancário, é um título de dívida emitido pelo um banco, é como se você estivesse emprestando um dinheiro para o banco, e aí o banco se compromete a devolver aquele dinheiro que você está emprestando para ele depois de um determinado prazo, a uma determinada taxa. Que risco que esse produto de investimento ele oferece para você? E você sai dessa primeira reunião, por exemplo, poxa, eu não sabia, não fazia Não ideia sabia, não o que fazia era ideia. CDB. E eu saí dessa primeira reunião sabendo que é um CDB. É um produto que conta com o fundo garantidor de crédito, que caso aquela instituição financeira quebre, você vai ter o seu recurso restituído até 250 mil. Isso te traz tranquilidade, é uma rede de proteção adicional que a gente fala, modalidades de investimento. Então a gente vai explicando, explicando, aí a gente percebe que na linha do tempo, as pessoas que começaram conosco zeradas em Zerado. conhecimento vão ali, então eu já sei, Ismael, você tem aí um CDB ou uma LCA, as pessoas já começam a falar um pouquinho do De forma, linguajar de forma mais de direcionada. direcionar, porque vão aprendendo na linha do tempo, de forma tranquila, de forma calma, né? De novo, a gente não quer sobrecarregar as pessoas com um monte de informação, mas a gente quer que as pessoas vão evoluindo na linha do tempo no que diz respeito a conhecimento desse universo dos investimentos financeiros. Porque para minha avó só existe poupança. Para muitos. Para minha avó, minha filha, tem que botar o dinheiro na poupança. Você está aplicando aí, tem um risco, você pode perder, vai quebrar, o seu dinheiro vai sumir. E eu vejo que muitas pessoas, elas têm esse lugar de confiança com um banco, lá que está a poupança, mas quando falam em fazer esse investimento, existe aquele investidor que aposta mais, né, que o risco é maior, e tem esse investimento que não traz tantos riscos, né? Perfeito. A gente pode falar de risco aqui, perfil de investidor. Primeiro que não tem o perfil certo e o perfil errado. Vai ter aquele investidor, como a sua avó, que é super conservadora e pela idade dela, ela deve ser mesmo, porque a gente fala conceitualmente, o momento de você correr riscos é quando você é mais novo. Que se alguma coisa não der certo quando você é mais novo, você tem um tempo para recuperar o que você eventualmente perdeu. Quando você já tem uma certa idade, já está caminhando ali para aposentadoria e etc e tal, a gente fala muito mais em preservação do patrimônio financeiro que você juntou ao longo da sua vida do que de correr risco. E é legal que assim a gente trabalha, quando a gente fala que trabalha com uma plataforma aberta de investimentos, para quem não sabe o que é, imagina você estar num lugar onde você vai ter 50 bancos diferentes lá dentro, com seus respectivos produtos. E quando eu falo de 50 bancos, eu estou falando dos grandes bancos brasileiros, tá? As marcas principais, que todo mundo sabe de cabeça o nome, a gente tem produtos dessas marcas na nossa plataforma aberta de investimentos. E a gente vai ter produto, Tati, para todo tipo de perfil. Desde a sua avó, que é super conservadora, está super preocupada em manter o dinheirinho que ela juntou ao longo da vida, até aquela pessoa mais moderada, né, que tem alguma predisposição para um pequeno risco.
e para aquela pessoa que tem o perfil de risco mais agressivo, que a gente fala que é o perfil da pessoa. A gente não procura direcionar os investidores para um perfil específico. O perfil é dele, a gente tem produto para atender todo mundo, então não tem por que eu não respeitar o perfil dos meus clientes. E aí a gente vai... Esse atendimento de forma personalizada, né? E aí a gente direciona de acordo com a demanda da pessoa. E que você costuma apresentar assim, ó, se você investir mais aqui, seu ganho vai ser maior. Tipo, você não fica ali provocando? Sim, Você apresenta, como que é isso? Porque assim, ó, a gente está falando de risco e uma forma que a gente acha que é infalível para diminuir os riscos é a questão da diversificação da sua carteira. Sim. O que vem a ser isso? Ao invés de você colocar todos os ovos numa mesma cesta, sim, é você dividir os ovos em cestas diferentes. Porque daí você está diluindo o seu risco. Perfeito. Se eu coloco todo o meu dinheiro num único item, se esse item der problema, eu vou estar correndo um risco grande. Se eu tenho o meu recurso dividido em 5, em 10, em 15 itens diferentes, eu estou diversificando esse risco, eu estou diminuindo o meu risco. E aí a gente fala de produtos diferentes, de instituições diferentes. E se a gente der um passinho para aprofundar um pouco esse tema, quando a gente fala de investimentos financeiros, você pode ter investimento financeiro atrelado à taxa de juros, você pode ter investimento financeiro atrelado à inflação, você pode ter um investimento financeiro com uma taxa pré-determinada na entrada, que independente do que acontece com a taxa de juros ou a inflação, você já sabe quanto que você vai ganhar no próximo período. Diversificar esses indexadores também é saudável e também protege a carteira. Porque você fala assim, o que acontece se disparar a taxa de juros? Eu tenho uma parte da minha carteira atrelada à taxa de juros. Eu surfo a onda. Se a inflação disparar, o que acontece? Eu tenho uma parte da minha carteira atrelado à inflação. Eu surfo a onda também. Gente, são bloquinhos então, né? Isso. Você fala assim, puxa, e esse pré-fixado que a gente chama? Se a taxa de juros cair, você está ancorado aqui em cima, você vai ganhar muito mais do que o mercado está pagando ali como taxa de juros, caso isso ocorra. Que, inclusive, é uma perspectiva que a gente tem para a taxa de juros aqui no Brasil para o próximo ano. É uma queda da Selic. Então, você ter um item pré-fixado num patamar alto, bom, você está garantindo esse rendimento durante o período do investimento, mesmo que a taxa de juros caia. Então, assim, eu dei aqui uma pincelada para a gente entender que essa diversificação de indexadores também ajuda a proteger o nosso recurso e potencializar os nossos ganhos. Vou falar para minha avó, tá vendo, vó, que não é só em um canto que a gente coloca nossos ovinhos na nossa cesta? Não, e assim, ó, as pessoas que, eu brinco, né, as pessoas que batem muito na tecla da poupança, a gente fala, pô, quem é um tiquinho mais velho, os jovens não vão saber do que eu estou falando. Mas a gente teve um episódio no governo do o Collor de Mello lá, do confisco da poupança dos investidores. Sim. Então a gente fala, e isso é um ponto legal também, Tati. Não existe nenhum investimento sem nenhum risco. Não existe. Nem a poupança, nem um título público federal. Existem os que oferecem um menor risco. Quando as pessoas são conservadoras, são para essas modalidades de investimento que a gente vai. Dá um exemplo para a gente que está começando. Título público. Título público. A gente fala que... Aí a gente vai começar. Não, você tem que orientar a gente aqui. Você é nosso professor. Vai, vamos lá, a gente tem uma cabeleireira que ela tá lá querendo fazer um investimento e ela tem esse perfil e ela vai fazer... Por onde que ela pode começar? Me conta. Plataforma chama Tesouro Direto, é uma plataforma do próprio governo. Ela consegue fazer sozinha ou ela tem que buscar ajuda de alguém? Ela consegue fazer sozinha. Tá. Você vai comprar lá o Tesouro Selic, que é a modalidade de investimento casado com a taxa de juros do Brasil. Tá. Você vai fazer um cadastro e você vai lá colocar o teu valor e você vai conseguir comprar esse título do governo. Por que a gente fala que o título do governo ele é talvez a modalidade mais conservadora que a gente tem em qualquer país? É porque o governo ele tem a maquininha de fazer dinheiro. Então a gente fala que o governo é o ente do mercado financeiro mais difícil de inadimplir, que é dar calote nos seus credores. Sim. Então, é uma modalidade conservadora. O Tesouro Selic, o nome já faz menção à taxa Selic, que é a taxa básica da economia aqui do Brasil.
Então, você está E casado... a rentabilidade para render ali? A taxa de juros hoje, 15%, você vai ter em torno disso. Se a taxa cai, essa modalidade acompanha a queda. Se a taxa de juros se mantém estável, você fica estável. E se eventualmente a taxa de juros subir, você acompanha. Está casado com a taxa de juros no Brasil, que eu falo que é um indexador mais conservador possível que você possa ter. Vamos para o próximo agora. Agora a gente quer investir mais. Para onde que eu vou? Ela agora ganhou dinheiro e agora ela quer investir mais. Legal. Um item que a gente gosta muito na linha do tempo, quando você faz estudos de 5, 10, 15, 20 anos, se você tem ali uma referência de IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. IPCA mais 6%, essa composição, ela na linha do tempo se mostrou superior à própria taxa de juros nossa, Selic ou CDI. Então, você ter uma parte da tua carteira em investimentos atrelados à inflação serve como uma proteção para a tua carteira e até um potencializador também de rendimentos, já que, como eu disse, historicamente esse PCA mais 6, ele supera a Selic ou até mesmo o CDI, que é um indexador casado com a Selic também. Selic é a taxa básica de juros, CDI é o custo do dinheiro. Os bancos entre si, eles trocam dinheiro todo dia. Uma coisa meio difícil da gente ir, né? Mas assim, tentar de forma muito simples. Trocam dinheiro entre si e quanto um banco cobra do outro, o CDI. Então a gente fala que o CDI é o custo do dinheiro, é o custo da matéria-prima, dinheiro. Que o mercado tem. Então, como segundo passo, itens atrelados à inflação. Muito bom, muito bom. Já comecei a ganhar dinheiro, né? Eu como cabeleireira aqui estou crescendo agora. E aí eu vou para que passo agora? Eu acho importante a gente falar, incluir aqui planejamento financeiro. Tá. Ela agora quer, ela é assim, empreendedora, tem aí esse dinheiro, tá aí, guardou, e agora ela quer abrir um salão e ela quer investir agora nesse salão, no novo salão. Vamos pensar assim, nesse crescimento, nesse planejamento, como que a gente faz? Isso que é legal vai casar com o que eu comentei do nosso ecossistema de soluções financeiras, porque às vezes você vai precisar de uma linha de financiamento. A gente vai te ajudar a fazer cálculos da viabilidade desse projeto. Eu comentei do planejamento financeiro porque, assim, cada empreendedora que está ouvindo a gente aqui tem a sua história, tem a sua realidade, a sua idade. E aí a gente pergunta, você sabe com qual idade você quer se aposentar? Gente, eu falo sempre isso. Você sabe quanto de recurso você vai precisar ter juntado até a idade da tua aposentadoria para ter uma terceira idade tranquila no que diz respeito a dinheiro? Então, assim, isso tudo vai passar pelo planejamento financeiro que traz outros elementos, Tati, além dos investimentos financeiros, né? Vale a pena você ter uma linha de financiamento para financiar um próximo salão? Vale a pena você fazer um consórcio hoje em dia? É um produto interessante de ter? Não é interessante de ter? Então, a gente vai olhar outros elementos para te dar ali uma luz, te nortear ali o teu futuro, te ajudar a tomar as decisões. Sempre fazendo cálculo de forma racional e a gente dando esse apoio em relação a essa parte mais técnica financeira. Tá. Saindo aqui desse técnico agora, vou subir aqui um pouco. Por que você acha que a população, em geral, esses empreendedores, não pensam dessa forma? Porque a maioria das pessoas que estão assim ao meu redor, que a gente conversa muito, está pensando em investir, está pensando em se manter e não pensa a médio e a longo prazo nesse lugar dessa aposentadoria. Porque para o empreendedor, ali se manter sua estrutura, manter o seu negócio já é muito difícil. Parece que é um lugar muito distante estar pensando no que vai ser no futuro dele, sabe? Parece que ele vive só por hoje. O que falta para esse público pensar? O que você acha que faltou nessa população? A gente comentou da falta da educação financeira, que é um fato. Eu acho que esse assunto, falar sobre dinheiro, falar sobre investimentos, não é um assunto que está na mesa das pessoas no dia a dia. Nossa, acho que é algo muito muito distante. Ninguém fala disso, parece que é um tabu. É um tabu, parece que dinheiro é tabu, né? Eu acho que no Brasil é um tabu. E assim, o que vai ajudar a mudar esse cenário é esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui.
A gente precisa replicar mais, falar mais, porque às vezes a pessoa ela não tem noção do quanto que pode ganhar. O quanto que pode Sim, ter de lucro. Parece que não faz sentido fazer o investimento hoje, sabe? mas olha que interessante, Tati. Tem alguns aspectos bem legais dessa pergunta que você fez. O primeiro aspecto é o seguinte: ah, os empreendedores que estão ouvindo a gente vão ganhar dinheiro de fato na atividade profissional e empresarial deles. Aham. Ponto. Aqui a gente já desmistifica a questão, não, porque eu vou para o mercado financeiro, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Não é isso. Mercado financeiro é para proteger o dinheiro que você juntou e a Sim, gente fazer ali uma reserva pensando no teu futuro. sim. Né? Uma reserva emergencial, reserva para os projetos de viagem, de ampliação do A teu ampliação do negócio negócio, principalmente. e todas as finalidades que um dinheiro pode ter. Então, isso é um ponto super importante. A gente ganha dinheiro na atividade profissional, no mercado financeiro. Um outro ponto super importante que eu acho que é um recado para os empreendedores é relacionado à gestão de risco do nosso negócio, mas da nossa vida. Então a gente fala assim, poxa, o que acontece com a Tati se ela tiver algum problema com as mãos dela e não puder usar mais as mãos dela? Tem um risco inserido ali? Eventualmente você pode acontecer algum acidente e você fala, putz, Tem muitos profissionais da área e eu vou mandar esse recado para os profissionais da área de saúde em específico que façam o seguro da sua mão, além do seu seguro de vida. exato. Porque muitas pessoas elas vão para esse lugar do seguro dos móveis, seguro Faz seguro de carro e não faz da seguro seguro da da... vida. Fala, como que você não faz seguro da sua mão? Então, é exatamente isso. Você olhar todas essas questões e falar assim, poxa, eu tô super vulnerável, né? Eu tô na... e aí tem um ponto também de compaixão com essa turma toda que a gente fala, a nossa rotina consome a gente. As pessoas estão naquele looping ali de acordar cedo, de trabalhar muito, tem muita mãe de família, pai de família, gente que tem filhos, etc e tal. E o nosso negócio, a nossa família, a nossa casa consome o nosso dia, as nossas horas, o nosso pensamento, e a gente não para olhar isso, que é extremamente importante. Então, toda vez que tem situações como essa aqui, a nossa conversa é uma lição para você que está ouvindo parar um pouco e pensar nessas questões de planejamento, de gestão de risco, Segurança. de segurança. Perfeito. Porque é super importante. Às vezes a gente está na correria e a gente está sujeito a tanta coisa que, se Deus o livre, acontece alguma coisa com a gente, Deus livre, o, Deus livre. o nosso castelinho que a gente está construindo, ele pode ruir. E a gente vê muita gente assim, fadada, isso vai acontecer, porque elas ficam tanto nesse produzir, 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 que não faz esse planejamento de médio e longo prazo, né? Exato. E aí aconteceu algum deslize, tenho amigas assim muito próximas que deslizou ali o faturamento e ali não tinha para onde recorrer, né? Tava ali tão no piloto automático que não parou para pensar nesse espaço de trazer de ter esse lugar de proteção. Perfeito. E essa assessoria vai trazer esses elementos para a mesa, coisa que às vezes não está sendo falado. Aonde que eu vou buscar o meu assessor? Olha aí, sabe? Porque que é muito distante. Aí assessor é só para quem é grande, o assessor está muito distante de mim. Vou falar um Olha, pouco da minha história, um pouco aqui. Momentos da minha vida eu tive que tomar uma decisão muito importante. Foi ali no meu divórcio e eu falei, e agora o que vai ser de mim? E aí eu tinha uma amiga, assessora, e ela falou, você precisa fazer seu planejamento. E ali foi decisivo, porque eu falo muito sobre liberdade geográfica, liberdade emocional, e eu não pensava na minha liberdade financeira, porque tudo estava muito atrelado, estava tudo muito junto, e eu não tinha esse lugar desse planejamento. E para mim ela foi decisiva. Mas eu falei, se eu não tivesse essa pessoa aqui por perto, nesse momento, a quem eu ia recorrer? As pessoas elas estão assim meio que dispersas nesse lugar. Para quem que eu vou chamar? Tem algum site? vamos Eu lá. colocar minhas características e buscar esse assessor, gente? Vamos lá. Você vai ter hoje. Eu vou falar da minha empresa, mas Fala da sua empresa, mas eu acho que a é. sua empresa é de bilhões. Eu não sei Não, se está para os meros mortais. não, então. Isso que é legal. A nossa empresa hoje, a gente tem, quando eu falei que a gente está chegando a uma equipe de quase 700 pessoas, imagina que é Ai, gente, quase. 700 pessoas, então dá para atender muita gente. Não, então, imagina que mais ou menos 50% desse público são assessores, 50% desse público são áreas de apoio. Porque assim, o Ismael não é especialista em todos os assuntos que eu comentei aqui com você.
Mas dependendo da demanda do meu cliente, eu puxo um especialista para falar de câmbio, para falar de crédito, para falar de investimento offshore, que é uma outra coisa interessante. Então, assim, tem uma equipe por trás, uma rede de apoio. Mas aí, falando de atendimento, eu acho que a gente pode ampliar essa questão. A gente tem atendimento para todo patamar de investimento financeiro, Tati. Pessoa que nunca investiu e quer Essa pessoa investir que está aqui assistindo 1.000, agora. 5.000, 10.000, 50.000, não importa o valor que ela tenha. A gente tem na nossa empresa uma estrutura, um assessor especialista neste patamar de investimento. Aonde que eu vou buscar essa empresa? famicapital.com.br. Tem o nosso Instagram. Vou deixar aqui o link. Tem o nosso garoto propaganda que eu contracenei com ele, Murilo Benício, um querido sócio nosso. E a gente tem muita informação no nosso Instagram também, as pessoas vão lá, vão receber bastante informação. A gente gosta de investir bastante em eventos online ou presencial, com assuntos diversos. Então, a pessoa vai poder estar sempre recebendo informação, independente das reuniões periódicas com o assessor que ele vai ter, um assessor para chamar de seu. Ai, que cool. E a gente fala, né, os trabalhos do assessor é bem legal, a gente chama de um médico financeiro. Médico financeiro? Como que é esse médico financeiro? Porque a gente fala assim, a gente cuida da saúde financeira das pessoas. Ai, a minha tá tão dolorida aqui. Então, e a ideia, diferente de instituições que trabalham no modelo CLT, que tem uma reclamação constante dos investidores, que é a troca do profissional, no nosso modelo, você vai ter um assessor, que a ideia é que esse assessor te acompanhe para o resto da tua vida financeira. Espero Deus. E que ele acerte nas minhas distribuições ali. Não, com certeza. A gente fala, ninguém é infalível, né, Tati? Mas a gente tem mecanismos, como eu comentei lá atrás, para a gente mitigar risco, né? Então, é uma frase que eu ouvi, eu gostei bastante. Se a gente tiver que errar na vida, é que a gente erre pequeno e curto, né? Não erre grande num longo período, que daí realmente pode pode ter um dano maior. Mas assim, errar a gente está sujeito, mas se a gente errar tem que ser pequeno e curto. Muito bom. Corrigir a rota rapidamente e tocar a vida. Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui nossas perguntinhas que ainda temos aqui. A Vanessa perguntou assim, como que eu posso começar? Né? Tipo, vou na XP fazer um investimento? Começo por lá? Pode começar pela XP Investimentos. Quem é a XP Investimentos? Vamos falar para quem não sabe, quem é que só ouviu falar e está perdido. XP Investimentos é uma empresa que tem aproximadamente 25 anos. Foi, como eu disse, um precursor no Brasil desse modelo de plataforma aberta. Mas a XP criou isso? Não. É um modelo que nos Estados Unidos já é super tradicional. A mudança que aconteceu no Brasil, eu falo que a XP ela foi precursora e protagonista nesse sentido, aconteceu nos Estados Unidos na década de 80. Hoje, qualquer americano, ele recebe uma herança ou qualquer dinheiro, vendeu um imóvel, ele não pensa no banco grande, no gerente do banco grande. Ele lembra do financial advisor, que é o profissional lá nos Estados Unidos, que é o especialista em investimento financeiro. E é com esse especialista que ele vai se consultar para o auxiliar nos investimentos que ele precisa fazer, independente do montante. Então, a XP foi esse protagonista no Brasil. Ela é uma instituição financeira. Hoje, a XP, além da corretora, ela é banco. XP tem capital aberto na Bolsa de Nova York. Ela é instituição financeira também nos Estados Unidos. Como eu comentei, tem conta digital, banking normal aqui no Brasil. É seguradora, virou um conglomerado financeiro. XP hoje está seguramente entre os 6, 7 as principais instituições financeiras que a gente tem no Brasil. Como que eu faço? Eu, empreendedor, quero começar, então eu vou lá no site da XP, faço um cadastro, abro uma conta? Sim, pode. Porém, nesse caminho, você vai cair lá num leque de pessoas que vão ser atendidos por alguém que o Ismael eventualmente não conhece. Se você entra no nosso canal ou no nosso site, uma mensagem pelo meu Instagram, o Instagram da empresa, a gente te canaliza para um assessor
que vai cuidar do patamar de investimento que você se encontra. Tá. Então, como eu disse, qualquer patamar de investimento, Tá. ele vai dar a mão para você e vai falar, olha, Tati, você vai clicar aqui, vai abrir tua conta e você consegue vincular tua conta da XP ao atendimento daquele assessor específico. É diferente de você cair lá numa panela com um monte de gente. Porque muitas vezes isso acontece e a pessoa fica perdida e vai embora. Ela vai abrir uma conta e quem vai ser o assessor dela? Não sei. Se entrar em contato conosco, a gente vai conseguir direcionar um assessor para dar a mão para essa pessoa e auxiliar ela desde a abertura da conta, todos os passos que ela precisa dar para começar a investir com tranquilidade, com um pouco de conhecimento. E vocês também começam a fazer essa análise do perfil da pessoa, conhecendo também profissão, o que é que ela faz? Você, é tipo um questionário para saber quem é essa pessoa? Ou seja, você tem quanto? Não. Porque parece que a gente entra nessas pesas, você tem quanto para investir aqui? Não. A gente fala que a primeira reunião é para conhecer a pessoa. Boa. Então vai perguntar tudo. É mais para perguntar até do que para falar, né? Sim. Você fala, você tira as dúvidas de tudo que a pessoa tiver. Mas é para entender quem que é a Tati, quantos anos, qual que é a história dela, quais são os objetivos. Os objetivos super importantes. Perfil de risco. E tem gente que nem sabe o que quer daqui a 5 anos. Uma coisa super importante, quais são suas dores quando a gente pensa em investimento financeiro, o que te incomoda, quais são suas preocupações? As dores, todo mundo vai falar assim, não tenho dinheiro. Todo mundo tem dinheiro, você não está gerenciando seu dinheiro da melhor forma possível. Nossa, todo mundo tem dinheiro, mas não gerencia. É por falta de organização e de planejamento financeiro. Boa. Vamos ver aqui. A Kelly Naranjo perguntou, como fazer para multiplicar o meu salário? Kelly, que pergunta boa. Eu também quero multiplicar o meu, se Ismael. tiver a resposta disso, você passa para mim que eu também tenho bastante interesse. A gente pode melhorar esse salário? Eu acho que ela está querendo dizer, enfim, o que você tem ali. O quanto que eu tenho, de sobra. E é legal, talvez vou aproveitar a pergunta dela e tocar num ponto, né? Eu comentei no início do agente superavitário, que é aquele que ganha um pouco mais do que gasta. Uhum. Então, ele consegue guardar uma parte desse dinheiro. Quando a gente fala guardar uma parte desse dinheiro, investir no mercado financeiro, a gente está falando de usar os juros ao nosso favor. E aí tem um efeito matemático, que talvez não seja a pauta da gente falar aqui, mas os juros sobre juros, ele tem esse efeito multiplicador que talvez ela esteja se referindo. Então, quando você usa os juros a teu favor em investimentos que você começou a fazer, na linha do tempo você vai ver esse dinheiro multiplicar. A gente precisa tomar cuidado quando a gente está na parte deficitária, onde a gente gasta mais do que a gente ganha, de forma que eu preciso recorrer a um cheque especial, ao rotativo do cartão de crédito. Aí eu vou ter os juros sobre juros jogando contra mim. Sim. Porque aí é a minha dívida que eu vou ver multiplicando, ao invés de eu ver os meus investimentos financeiros multiplicando. E se isso estiver acontecendo com a Kelly, qual o primeiro passo que ela tem que fazer? Para tudo, Kelly. Parar e fazer um planejamento financeiro. Colocar tudo que ganha, tudo que gasta, onde consegue... Não ficar aí nessa bola de neve do cheque especial. Exato. Porque você citou uma expressão que é super verdadeira. Bola de neve. Começa hoje com um pedacinho, daqui a pouco o cheque especial já não é suficiente, aí eu vou para o rotativo do cartão de crédito, aí não é suficiente, eu vou ter que recorrer ao segundo banco, ao terceiro banco, e quando eu vi... Tá uma loucura. Tomou uma proporção impressionante. Primeiro ponto é parar e se organizar financeiramente. Colocando tudo que gasta no papel, tudo que recebe, como que eu consigo diminuir os meus gastos, se é possível, em que proporção... Consigo melhorar o meu negócio, ampliar o meu faturamento, ganhar um pouquinho mais e a gente trabalhar essas questões. Estratégias, né? Exato. Onde façam que você reduza o que você está aí consumindo. Porque assim, as pessoas, essa questão de juros que eu comentei, ela é super importante e as pessoas não sabem o efeito de um... Não sabe, viu? O efeito dos juros no cheque especial. Não tem noção, né? Você deve 1, você olhou, piscou, deve 3, piscou, deve 10. Né? Então, assim, por isso que eu falo, parar
se organizar, E acho fazer que um até no planejamento mínimo, né? financeiro. Tem gente que fica pagando aquelas contas ali vencidas e vai perdendo aqui, perdendo um pouco lá, quando vê tá tudo uma loucura. Você soma uma perda aqui, uma ali, uma acolá, quando você vê é uma perda significativa. A Vilma Farmacêutica perguntou qual a melhor oportunidade de investimento nesse cenário atual. Eu iria no casal 20, Casal 20, Selic mais IPCA. perfeito. Um investimento atrelado à taxa de juros, Selic ou CDI, mais uma proporção menor atrelado ao IPCA, como eu disse, é a inflação, o índice oficial de inflação. Gente, vocês estão anotando aí, vocês pegaram o caderninho de vocês, porque foi IPCA. uma dica preciosa. Para mim, esse é um composto conservador e super vencedor. Na linha do tempo, é muito difícil você ter algum problema com esse casalzinho aqui na tua carteira de investimentos. Quando você olha o cenário atual do Brasil, o que você pensa? Para nós empreendedores, assim, que nós somos esses bilionários, pessoas normais, qual o cenário que você vê? Você acha que a gente tem essa tendência a crescer, a melhorar essa visão de negócio? A gente está aqui, ou a gente não, está todo mundo desesperado, todo mundo louco, e vai demorar para isso melhorar? Vocês têm que estudar muito. Assim, Sua visão é mais positiva ou é uma visão que está mais ali? Tá todo mundo ruim. eu vou dizer que... Não, Olha, seja positivo, não, por favor. não. Eu induzindo. Pensa. Eu vou ser realista, verdadeiro. Ai, ótimo. Mas não vou ser pessimista. Tem as frases sobre o Brasil, né? O Brasil não é para amadores. O Brasil até o passado é incerto. Eu acho que para os empreendedores, falando sério, né? Ser empreendedor no Brasil, com a carga tributária que a gente tem, é muito mais desafiador Sim. do que talvez em outros lugares. Ok. Claro que, conversando com empresários que têm experiência internacional, eles falam que o Brasil ainda continua sendo, e eu acho que isso não vai mudar, um celeiro de oportunidades para os empreendedores. Essa é a boa notícia. A gente continua tendo muita oportunidade no Brasil. Só que assim, dado o nosso cenário que a gente vive, que eu comentei, às vezes muita incerteza, né? Carga tributária super alta, uma taxa de juros super alta, que para quem precisa recorrer a capital de terceiros, quer pegar o dinheiro emprestado, é um juros alto. É difícil, os juros é alto. Então, assim, requer uma organização e um planejamento financeiro, ter claro ali as suas finanças, requer um planejamento muito maior do que talvez se eu estivesse em outro lugar. Então, assim, eu acho que é um país de oportunidades, a gente vive um celeiro de oportunidades aqui, mas assim, fazer essa lição de casa, Tati, ela é imprescindível. É imprescindível, gente. Repete de novo isso. Quem não fez isso ainda, aí sim está correndo bastante risco no cenário que a gente está. Né? Porque você, como se estivesse pilotando um avião às cegas, né? Se não tivesse os aparelhos ali, não sei qual que é a minha altitude, minha velocidade, não sei para onde eu estou indo. Então, Vejo assim, muita gente nesse cenário. Muito bom. Vamos vencer, gente. Agora a gente tem outra pergunta aqui, é da Karine, ela é cabeleireira. E é isso, para quem nunca investiu, qual o primeiro passo? Eu tenho 30 anos. Deixa eu só pegar aqui, já que ela falou a idade dela. Você acha que tem uma idade para a gente começar? Como é que a gente começaria? eu diria o seguinte, o quanto antes, melhor, Tá. só que nunca é tarde para começar. Boa. Então, eu tenho 40, eu tenho 30, eu tenho 50, eu tenho 60 e nunca investi. Ótimo, vamos começar a investir hoje. Boa. Então, assim, nunca é tarde, só que quanto mais cedo a gente começa a poupar mais cedo, guardar mais cedo, entender mais cedo, multiplicar os juros a nosso favor mais cedo. Uma coisa que eu vejo nos meus clientes, tem muitos deles que já abrem conta para o seu filho que é menor de idade. Olha que legal. E já começa de forma simples, né? Não é sair dando dinheiro para o teu filho, não é isso. Mas saber o que é um investimento,
levar esse filho que pode ter 10, pode ter 15 anos, enfim, qualquer idade, né? Criancinha que talvez não seja o caso. Mas, poxa, o que é dinheiro? Como que funciona o investimento? E você inserindo o seu filho, os seus filhos, nesse universo. Como eu disse, quanto antes a gente começa nesse mundo, Tati, maior vão ser os frutos que a gente vai colher no nosso futuro, entendeu? Muito bom. Porque a gente está poupando mais E cedo. tem que ensinar o seu filho, porque muitas vezes a gente vê pais dedicados a isso, e aí a gente tem hoje adultos que se prenderam nesse lugar de estar lá, né, ligado muito aos pais, que fica ali preso naquela renda que teve, que foi poupada, e não amadureceram. É importante também nós aqui, como adultos, dar essa lição para os filhos. Perfeito. Ensinar o que é poupar, ensinar onde que economiza, onde que investe. Como que funciona, né? Às vezes a criança não sabe que você coloca 1, e se você não mexer naquele 1, durante um tempo ele vai virar 1.2, 1.5, talvez 1 vira 2. Tá vendo, Karine? Ó, investe 1, depois vira 1.2, 1.5. Isso. É por aqui que você vai começar. Fica interessante. E, assim, o investidor adulto, saber disso é importante. E as crianças, adolescentes, os jovens também são importante. Ah, então já vou fazer isso para minha filha. O que temos aqui? Acho que tudo aqui que elas estão perguntando, eu vou fazer essa aqui da Joyce. Qual o melhor investimento em questão de segurança? A Joyce Prado perguntou isso. Acho que tudo eu iria num título público federal atrelado à Selic, que é a taxa de juros, é o mais conservador que tem. Tá vendo que meu público é bem conservador, né? Não, ótimo. Via de regra, a grande maioria são assim. E também assim, né? Um CDB, por exemplo, que eu citei o exemplo em alguma das respostas, como eu disse, até 250 mil, o investidor ele tem a garantia do fundo garantidor de crédito, que se alguma coisa der errado com aquele banco, o que significa alguma coisa der errado? O banco quebrar. Sim. Até 250 mil eu tenho a garantia de ser ressarcido pelo fundo garantidor de crédito, que é um lugar que todos os bancos que participam do sistema financeiro brasileiro contribuem com um valor lá, e aquilo ali tem muito dinheiro e nos dá essa garantia. Então, eu iria ou no título público ou num CDB atrelado ao CDI, abaixo um teto de 250 mil. Entendeu, né, Joyce? Bem tranquilo. Nossa, foi incrível, amei muito. Você plantou dentro do nosso coraçãozinho aqui essa sementinha de fazer esse planejamento, dessa educação, da gente poder trazer esse lugar de segurança, né? Abriu muito a nossa visão nesse lugar de sim, é possível para todo mundo, e trouxe muitas dicas valiosíssimas para a gente. Tati. Um prazer enorme ter você aqui, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez o convite, um prazer falar com você, participar do teu podcast e, como eu disse, né, disseminar boas informações, Sim. falar sobre essas questões. Vamos falar muito sobre isso cada vez mais. A organização, planejamento financeiro, de poupar, de se organizar, de projetar o futuro. Incrível. Acho que isso eu falo para os meus clientes, né, o nosso trabalho, o meu trabalho específico é trazer paz para a vida das pessoas. E isso é bem precioso, né? A gente encostar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, porque a gente sabe que o nosso dinheirinho está bem guardado, está num lugar protegido. Traz uma segurança, né? Exato. A gente trabalha melhor, a gente vive melhor. Exato. E assim, poxa, entrem lá na nossa página da Fami Capital, vai ter lá um monte de informação. E o arroba do Instagram também, Fami Capital? Isso. Vamos deixar aqui, Fami Capital. Vai ter um monte de informação lá, como eu falo, a gente faz webinar direto, a gente tem eventos direto, seja online, seja presencial. Vai ter muita informação boa lá para o teu público. Muito obrigada. Sempre às ordens. Esse foi mais um TatiCast incrível, maravilhoso. Se você tem algum assunto a mais que você queira aqui trazer para a gente discutir, põe aqui no direct, fala aqui, chama, fala de pessoas também que vocês queiram estar aqui ouvindo com a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa os sininhos e manda um aviãozinho para todo mundo. Beijo, beijo!